Olá, queridos alunos! Estou aqui hoje para fazer a revisão da nossa disciplina, assim como nós conversamos em sala de aula, né? Então é um dos recursos que vocês têm para revisar a matéria toda. Trago para vocês então alguns elementos fundamentais que nós discutimos durante o bimestre para fixar a disciplina. As práticas integrativas é uma disciplina intensa, né? É uma disciplina que coloca vocês para pensar para além da sala de aula, então é importante a gente trazer alguns pontos de referência que inclusive depois nós aprofundamos aí durante o bimestre. Questões teóricas também, como uma forma de representação para que a gente consiga pensar do porquê da nossa necessidade em unir teoria e prática, né? Então é uma disciplina diferente, vocês sabem, né? Uma disciplina dinâmica, vocês perceberam isso, né? E aí foge um pouco daqueles padrões de que a gente tem que ficar preso em alguma situação dentro de sala de aula, dentro dos livros, apenas restrito a algum conhecimento, né? Então a gente tem aí uma mescla para as questões práticas também. Para embasar as questões práticas a gente precisa da teoria, né? E também no início eu disse para vocês que se trataria de uma disciplina que a gente formaria uma colcha de retalhos. Vocês terão durante vários semestres, é a disciplina que vai embasar o estágio supervisionado lá adiante, né? Então é o primeiro contato que vocês terão com a prática por meio de observações. Mas para isso a gente precisa saber algumas coisinhas antes, né? Bom, aí está então, né, a colcha de retalho em que vocês podem pensar essas questões de uma forma criativa, né? Como que o grupo tem essa representação, como que é necessário com que cada um contribua de alguma forma. Não dá para trabalhar sozinho, né? Lembre-se disso, que eu falei isso em sala. A gente precisa ter essa noção do coletivo, a gente precisa ter essa abertura para trabalhar em conjunto. O objetivo da disciplina é promover, então, essa interdisciplinaridade. Então, quando a gente traz para a sala de aula, na disciplina de práticas integrativas, todas as outras disciplinas, é com esse objetivo, né? Então, por que ela é uma disciplina muito dinâmica? É uma disciplina que ela traz esse trabalho de cada outro professor. Então, vocês precisam estar conectados com todas as outras para que vocês compreendam as práticas integrativas. Todas as disciplinas do semestre vão embasar o trabalho que vocês farão do lado de fora, né? Ou que pensarão aí, né, de alguma forma a prática do psicólogo. Práticas integrativas, ela caminha em cima de um apoio teórico e também ela se preocupa com essa observação do campo. Então, para que vocês tenham noção do que está acontecendo em termos de experiência profissional, de prática profissional, de pesquisa, de projetos. Então, a gente parte do pressuposto que o psicólogo ele deve ser um profissional dinâmico, atualizado e que ele tem que conhecer a sua cultura. Ele tem que conhecer a sua cultura para depois ele conseguir conhecer outras culturas, né? E além disso também que ele tem que ser um profissional conectado com uma comunidade, com uma sociedade, né? E conectado com o grupo. Dificilmente você terá hoje um profissional da área da psicologia que trabalha sozinho. Ele é sempre parte de um grupo ou ele é parte fundamental de uma equipe multidisciplinar, por exemplo, né? Bom, e a partir daí a gente tem que ir construindo processos articuladores, né? Esses processos articuladores, ele demanda de um aluno que vai necessitar de uma postura ética e autônoma. Não tem como ser um aluno passivo dentro da relação de aprendizagem, não tem como ser um aluno que espere que o professor traga tudo em sala de aula, né? Que o professor traga pronto, porque é uma construção. Por que então na P1 eu peço para que a gente reflita sobre o formato da disciplina? Porque vocês têm que aprender isso de uma forma muito clara, porque vocês terão essa mesma disciplina dentro de 6 períodos, né? Então, os 6 primeiros semestres do curso de psicologia vocês terão dentro desse formato de amarração das disciplinas. Bom,
a partir do momento que vocês compreendem isso, e que eu acredito que vocês já compreenderam, vocês terão então essa postura diante do novo, diante do inesperado, né? Por isso que é uma disciplina muito dinâmica, né? Lembra que eu brinquei com vocês que a gente troca o pneu do carro com ele andando, né? Não tem nada muito pronto, extremamente preparado, e a gente vai construindo ao longo do trajeto. Claro que tem uma proposta inicial, né? Como vocês viram, já teve uma palestra da psicologia do trânsito, nós teremos outra depois em saúde mental, e aí sim nós pegaremos o conteúdo, né, somado à prática do psicólogo do trânsito, na saúde mental, para que vocês compreendam então que é uma forma de ir a campo, né? Mas vocês ainda não têm base teórica suficiente para ir a campo sozinho. Então, é a hora que eu disse para vocês. Aí, nesse momento do primeiro semestre, a tia Fábio vai junto, não é isso? Então, a partir daí, vocês terão mais autonomia para a construção desse conhecimento e até mesmo mais iniciativa de busca, de pesquisa, pensar realmente em projetos que vocês possam fazer parte e até conhecer várias áreas para quando chegar lá na frente, no estágio supervisionado, no estágio obrigatório, vocês já conheçam muito da atuação do psicólogo e aí já saberão mais ou menos o caminho que vocês querem seguir, ok? Bom, e aí então a gente precisa também pensar que essa intervenção, ela é uma intervenção interna, ou seja, a gente amarra aí na nossa colcha de retalhos as diversas disciplinas, mas nós também temos uma intervenção externa, que é quando a gente pensa como as coisas funcionam na sociedade. Porque se nós temos uma área psicológica importante e fundamentada cientificamente, é porque nós temos essa demanda na sociedade. Bom, e aí eu chego naquele ponto em que eu trago os 3 autores, mas antes disso eu trago uma definição para vocês do que é autonomia, uma definição simples que vocês encontram em qualquer dicionário, para que vocês não pensem que essa autonomia ela pode ser diferente da autonomia que a psicologia propõe. Não, né? A autonomia, então, segundo o dicionário, é a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou vontade própria. Soberania, né? A ausência de anomia e a superação da heteronomia. Um sujeito que está na anomia, ele ainda não alcançou a heteronomia, e estando na heteronomia, ele não alcançou a autonomia. Lembre-se que eu disse em sala de aula, né, que não é um caminho certo, não é um caminho em que a gente pode ter certeza que o indivíduo chegará. Considera-se que 70% até 80% da população dos países de terceiro mundo, subdesenvolvidos ou emergentes, eles não têm jovens dentro da condição de autonomia, ou seja, ele não tem desenvolvimento moral suficiente para essa condição autônoma. Ele parou na heteronomia, né? E o que seria isso então, né? A heteronomia é aquela fase, a gente fala criança com a esperança de que todos os jovens e adultos tenham autonomia, mas na verdade a gente sabe que muitos adultos estão na heteronomia e pararam por lá, né? E aí a heteronomia traz pra gente que nós estamos numa condição de submissão. Então a gente não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue ter um pensamento crítico, não consegue unir a teoria com a prática, não consegue pensar para além daquilo que um professor, um orientador dá como ponto de reflexão, né? Então, quando uma pessoa, um aluno, seja criança, adolescente ou adulto, não é estimulado, se torna um adulto heteronômico, né? Que ele é incapaz de questionar, ele é incapaz de ter um pensamento crítico sobre alguma coisa, né? E aí ele não cria novas regras, ele não cria novas normas, ele aceita aquilo que foi imposto a ele, né? O que é um problema muito sério depois da prática profissional, né? Você se forma, você não consegue ter iniciativa e não consegue desenvolver um bom trabalho, né? E isso a gente sabe que cada vez mais o mercado exige que a pessoa tenha essa vontade, esse desejo
e essa condição interna de assumir os novos desafios. E aí, a autonomia na psicologia não é muito diferente da autonomia que nós vimos lá no dicionário, só que, claro, de uma forma muito mais elaborada, né? Porque é a fase em que você se relaciona com as regras, mas você sugere novas regras, novas possibilidades de atuar com aquilo que a princípio parece estar pronto, parece já estar acabado, ou seja, não precisa mais de nenhum crescimento, de nenhum desenvolvimento. Uma postura autônoma exige que a pessoa consiga julgar o que é importante para si. Então, por que em práticas integrativas se pede tanto que o sujeito seja autônomo, ou que ele consiga alcançar essa condição? É porque ele vai precisar pensar como agir diante da profissão, com os elementos teóricos que ele teve, né, que ele também adquiriu ao longo da disciplina, do semestre, do curso todo, para depois conseguir ter esse novo elemento que é o elemento prático. Eu trouxe para vocês também 3 autores, para que a gente pudesse falar em autonomia, né? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Inclusive surgiu uma pergunta, né, de uma colega que disse, mas professora, por que a gente está tratando de 3 autores e que Paulo Freire parece que diz todos os outros 2 quando ele fala de educação de jovens e adultos? E eu disse a ela, né, bom, isso na verdade é proposital. Eu fiz porque a gente precisava pensar em algum autor que também tivesse a mesma forma de raciocínio de Piaget e Vygotsky, mas que pensasse também para além de uma idade em que muitas vezes ele não está no meio escolar mais. Ele volta para a escola depois de um tempo, né? Freire ele discute sobre essas questões do retorno para a escola, como aconteceu com muitos de vocês, e a partir daí quais elementos é necessário colocar na aprendizagem para que esse aluno ele consiga alcançar a autonomia, para que ele se torne um sujeito autônomo. Mas iniciando em Vygotsky, tem 3 elementos fundamentais em Vygotsky, né? E que nesta disciplina a gente vai utilizar de forma muito breve, porque ele aprofundou, inclusive ele levou isso para as questões da linguagem, da aprendizagem de uma forma geral. Porém, neste momento, então, a gente vai tratar de desenvolvimento real, proximal e potencial, né? Lembre-se que em sala nós discutimos sobre isso, em que desenvolvimento real é aquilo que você já sabe. O desenvolvimento proximal é aquilo que você pode saber com a ajuda de um colega mais experiente, com a ajuda de um professor, né? E o desenvolvimento potencial é aquilo que você vai saber, aquilo que você vai chegar a saber, porém tá ali, ainda você não teve um avanço, um grande desenvolvimento sobre aquilo. Com o desenvolvimento proximal, com esse elo, com essa ligação, você vai conseguir unir as duas partes. E a aprendizagem será sim uma aprendizagem completa a partir do momento em que você tem isso. Por isso é tão importante trabalhar em grupo, por isso é tão importante participar da sala de aula, participar da dinâmica da aula, justamente porque é nesse momento em que você consegue se apropriar de um conhecimento que não estava ainda em você, mas que pode fazer parte da sua cognição, da sua forma de pensar, da sua aprendizagem. O outro autor, então, é Piaget. Piaget trabalhou muito com crianças e adolescentes, né? E aí ele vem trazendo a questão da anomia, heteronomia e autonomia como uma passagem necessária, porém não certa, né? A anomia sabemos que todos passam logo após o nascimento, até 2 anos. A heteronomia vai e que deveria ser até no máximo 12 anos. Em países desenvolvidos, percebe-se que as crianças alcançam autonomia junto com a adolescência, né? Na maioria das vezes, claro, a gente nunca pode generalizar porque cada um absorve de uma forma, né? E aí então os que alcançam, eles foram instigados, motivados e foi possibilitado a eles que houvesse um meio fecundo na aprendizagem e que a aprendizagem ocorresse nessa integração, né? Nessa forma de pensar e cuidar o objeto do aprender. Ou seja, através da pesquisa, através de ações, pesquisação, por exemplo,
é uma forma com que você vai para a aprendizagem, você pesquisa e depois age, que é justamente o que nós queremos na nossa disciplina, né? Então, tudo isso contribui para o desenvolvimento moral, contribui para que você alcance a autonomia e essa visão crítica que você precisa ter. E que, né, você não se contente com as aparências, com aquilo que está apenas ali sendo mostrado, mas que você queira ir além daquilo que está sendo colocado. E aí depois eu trouxe também o Paulo Freire para vocês, então, como eu já disse, né? E aí ele vem trazendo uma necessidade de problematização das questões. Olha o quanto é importante a gente pensar que a nossa condição de estudante, que é eterna, né? Por mais que eu seja professora de vocês, por exemplo, não é algo que fique estático. Eu sou aluna também, eu estou aprendendo junto com vocês, né? Então, essa problematização, ela gera uma crítica reflexiva. Então, quando você problematiza um assunto, um tema, algo que chega até você em sala de aula ou fora, ou num momento de estudo, num momento de leitura, quando você faz aí esse pensamento reflexivo, você está em busca de uma autonomia. De uma autonomia que vai trazer para você diversas formas de ser e ver, de pensar e agir. E não só aquela que está posta, né? Bom, isso propicia o quê? O desenvolvimento de uma criatividade. Isso faz com que o aluno saia da situação singular e se torne um aluno plural e um sujeito enquanto indivíduo social plural também, né? Ele precisa conhecer a sua cultura, conhecer a cultura do outro, sim, mas para isso ele também precisa se abrir para esse novo. E aí ele se torna um sujeito ativo e um sujeito autônomo. Se você é passivo na relação de aprendizagem, você não consegue pensar para além. Você precisa, então, estar constantemente ativo, dinâmico, construindo coisas com seus colegas e com o professor. Para que a partir daí, então, você consiga ganhar novos conhecimentos e que você consiga também se apropriar desses conhecimentos, que até então eles estão aí vagos, né? Você até sabe, lá na zona de desenvolvimento real, mas aí você precisa se apropriar para que aquilo entre em você e que seja o conhecimento tácito que eu disse para vocês. Um conhecimento que a gente tem e que muitas vezes não sabe nem a fonte, de tanto que a gente já pensou, leu, estudou, a gente não sabe exatamente o dia, né, que esse conhecimento fez parte das nossas reflexões. Bom, e aí além disso tem outros fatores importantes para Paulo Freire, né? A relação professor-aluno precisa ser muito próxima. Não tem como você se relacionar mal com o professor e aprender bem com ele. Não, porque a gente aprende por afeto também, né? Por ligação, por contato. A gente precisa ouvir aquela pessoa que está nos falando algo e compreender que aquilo é importante para nós. Então esse laço precisa estar estreitado. Além disso, a gente precisa estreitar os laços também com a teoria e a prática. Quem acha que só a teoria é importante ou só a prática é importante, perde. Por quê? A prática, ela deita no berço teórico, ou seja, é necessário um apoio teórico para que a gente consiga identificar demandas da prática e compreender como a prática funciona. E aí, né, a gente vai ter então, a partir daí, experiências mais processos formais, né? Então, assim, como assim seriam experiências mais processos formais? A gente precisa saber que nós temos as nossas experiências que nós levamos para a sala de aula, nós temos a nossa bagagem emocional, nós temos nossa história de vida quando a gente pega um texto para ler e a partir daí a gente vai construindo processos formais, né, de uma cientificidade que vai então interagindo com a nossa forma de ser, ver e estudar, tá? E como que a gente pode desenvolver tudo isso? Através dos projetos, através da pesquisa, a gente consegue pensar que essa forma de unir teoria e prática é a forma com que a gente tem para aprender, não de uma forma mágica, tá? Mas através de um ganho de conhecimento, uma bagagem que a gente vai adquirindo, ok? Bom, eu espero que eu tenha fechado de forma breve aí, né, com um resumo para vocês, que vocês estejam
aptos, né, a passar isso para frente e que a gente continue no segundo bimestre construindo aí muitas das nossas atividades que a gente já está planejando, né? E aí a tia Fábio espera mesmo que vocês concluam um bimestre feliz, tranquilo, e aí, né, não abram mão dos estudos para que vocês consigam alcançar a autonomia, ok? Um abraço e até mais.